O tema então, como está aí, família, o que tem semeado. E nessa noite, mães que semearam para a glória de Deus. Semana passada, quando tivemos o início do mês do lar, nós falamos a respeito que foi Deus quem instituiu a família. E a principal razão de que Deus formou o homem foi para a sua glória. Mas o pecado trouxe a separação entre Deus e o homem e trouxe vários problemas no relacionamento entre os homens, inclusive vários problemas no relacionamento entre as famílias. Todas as famílias da terra foram afetadas por causa do pecado. E nós sabemos que o casamento e as famílias sempre foram atacados. Não é de hoje que homens ímpios tentam destituir a sacralidade do casamento. E entre muitos atos de rebeldia contra aquilo que Deus estabeleceu como santo, e nós temos lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, falando de como que o leito, matrimonial, ele é santo. Hebreus 13 e 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará com puros e adúlteros. Então, a união entre pessoas que Deus estabeleceu, homem e mulher, tem sido atacada. E hoje não se pode condenar, não se pode dizer que é pecado a união entre pessoas do mesmo sexo. Aquilo que eu, inclusive, semana passada eu falei tricasal, Elizabeth me corrigiu, é trisal. Trisal, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo com mais uma outra pessoa. E isso é uma afronta à santidade do casamento. E sabemos que sementes ruins produzem frutos ruins. Não é à toa que nós, como sociedade, estamos sofrendo com a violência. 2 semanas atrás, eu acho, isso acontece praticamente todas as semanas, mas semana passada foi explorado bastante pela mídia, o assalto do rapaz que tentou defender a namorada, o Renan, e levou 4 tiros. E infelizmente não é um caso isolado, isso acontece e convivemos com essa realidade dia a dia. Por quê? Porque as famílias estão desestruturadas. Não há mais respeito para com os pais. Isso começa desde lá, A criança não respeita os pais, as crianças não respeitam os professores, a criança não respeita os patrões, não respeita a polícia, não respeita ninguém. E nós estamos vivendo isso. Aquilo que eu compartilhei com o texto do grupo IEI, um alerta que a polícia deu, Quem passou para mim foi o Vale Salgado. E até falei para ele, daqui a pouco a polícia vai falar assim, não saia de casa, porque não pode sair até as 10 da noite, Volte para casa até as 10 da noite, não pare o carro e fique conversando no carro, se for sair do carro, já sai e entra de casa, tudo para evitar o quê? Assalto. Convivemos com a violência, e isso, com certeza, é resultado de famílias desestruturadas. E de tudo que eu disse na mensagem anterior, eu creio que a lição que devemos aprender é que pessoas crentes constituem famílias crentes, para o louvor e a glória de Deus. E se você acha que pode glorificar a Deus desonrando-o no casamento como um incrédulo, você já pode ter a resposta que você não poderá honrar a Deus. O casamento entre um homem ou entre uma mulher que confessa a Cristo como Salvador com alguém que é incrédulo desonra ao Senhor Jesus. E como eu disse, pela graça e misericórdia de Deus, alguns acabam sendo salvos, mas a maioria dos que casam nesse contexto de jogo desigual acabam saindo da igreja, nunca mais voltando e separando-se depois do futuro, ou mesmo que não separe, que construa uma família, mas longe do caminho do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre
sobre as mães, né? Sobre a preciosidade de mãe. Embora nem todas são mães, todos são filhos de uma mãe. Todos nós nascemos de uma mãe. E foram elas que nos geraram e nos alimentaram nos primeiros anos de vida. E por mais que o tempo passe, independente das condições, nossas mães sempre buscam o melhor para os seus filhos, né? As mães sempre procuram o melhor para os filhos. O filho não deixa de ser filho porque casou, deixa de ser filho porque está adulto, sempre será filho. E a mãe sempre estará preocupada com o seu filho. E eu quero destacar essa noite 3 mulheres que semearam para a glória de Deus. Essas mulheres tinham a visão clara de que seu filho deveria ser criado para que, na medida que Deus os chamasse, eles pudessem atender ao chamado de Deus. Quem já assistiu o vídeo que eu coloco toda semana, Boa Semana com Cristo, ele tem um resumo da mensagem de hoje. Se você não assistiu, depois assista em casa a respeito disso. E 2 das mulheres, das 3 que nós vamos falar essa noite, 2 estão naquele vídeo. Elas não foram mulheres egoístas, achando que poderiam criar seus filhos para si mesmas. Nós não criamos os filhos para nós mesmos, para que eles façam as nossas vontades, ou aquilo que nós queremos que eles façam. Mas nós devemos criar filhos para que eles, à medida que cresçam, aprendam a conhecer a vontade de Deus para suas próprias vidas. E andem com o Senhor assim como nós andamos. Em especial, as mães, como veremos daqui a pouco, elas têm a oportunidade de fomentar, de forjar os seus filhos para se tornarem pessoas boas, que temam ao Senhor e busquem-o em primeiro lugar. Toda criança, aqui fazendo uma analogia com a informática, toda criança, ela nasce com um disco rígido, zerado. Porém, já vem com um vírus, que é o pecado. E esse vírus é capaz de destruir toda a vida dessa criança. O que a mãe que teme ao Senhor faz? Eu não entendo muito de computação, mas eu sei que às vezes você é obrigado a formatar o computador para que você elimine qualquer tipo de vírus dele ali. Então, uma mãe deve passar o antivírus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no coração da criança, a fim de que essa criança possa conhecê-lo como o seu Salvador pessoal. Não pense que se você tomar a decisão de que, meu filho, ele é muito criança para saber o que é certo e errado. Quando ele for mais velho, ele vai escolher. Saiba que ele vai escolher o errado. A maioria daquelas crianças que são deixadas à própria vontade, elas acabam indo para o caminho errado. Então, é um privilégio para as mães crentes fazer com que os filhos conheçam o Senhor Jesus como seu Salvador. Toda mãe sonha com um filho sendo um advogado, um engenheiro, um médico ou qualquer outra coisa, mas gastar dinheiro, investir para que eles se tornem aquilo que sonhamos para eles, será um serviço feito pela metade. Se não houver o zelo pela palavra de Deus, se não houver preocupação de levar os filhos no caminho do Senhor, o cuidado de ensinar, e não houver o zelo de ensinar os filhos, né, e o cuidado de ensinar os filhos na palavra de Deus, ele poderá ser realmente um excelente advogado, um excelente engenheiro, um excelente médico, mas será um advogado morto, será um engenheiro morto, será um médico morto, sem Cristo. O destino dele será o destino de qualquer outra pessoa sem Cristo. A perdição é o inferno. Por isso nós devemos sim sonhar que os nossos filhos sejam não um médico, não um advogado, mas sejam crentes que exerçam a medicina, o direito, a engenharia, que trabalhem para a glória de Deus, independente da profissão que tomarem, né?
e mesmo aqueles que não foram qualificados por uma universidade, mas que sejam homens e mulheres que exerçam suas atividades laborais para a glória de Deus. Que o ascensorista crente seja o melhor ascensorista para a glória de Deus. Que o médico seja o melhor médico para a glória de Deus. Que o faxineiro seja o melhor faxineiro para a glória de Deus, independente do que ele for fazer para sustentar a sua família, que ele possa fazer para a glória de Deus. Então, sonhar com uma carreira profissional para o filho sem Cristo é serviço pela metade. Você não realizou um bom trabalho. E onde tudo começa? Em casa. Uma mãe que teme ao Senhor cuidará de lançar a semente do Evangelho no coração dos seus filhos, mesmo antes que eles aprendam a falar papai e mamãe. A gente às vezes brinca, né, com os nossos filhos, nossos netos. Ah, meu filho vai ser corintiano. Ah, meu filho vai ser ponte-pretano. Ah, meu filho vai ser olímpico. Meu filho tem que ser de Cristo, primeira coisa. Né? Mas como temos preocupação que o nosso filho torça para o time que a gente torce, mas parece que não tem a preocupação de levar os filhos a temerem ao Senhor que nós tememos. Esse deveria ser a grande primeira preocupação, não apenas da mãe, mas também do pai. Os exemplos que nós temos da Bíblia, o que nós temos aqui em 1 Samuel capítulo 1, o exemplo de Ana, a história de uma mulher que não podia ter filho, mas orou a Deus, prometeu que, caso grávida, não apenas dedicaria o seu filho ao Senhor, não, ela não estaria satisfeita em que seu filho fosse servo de Deus, não, ela daria o seu filho todos os dias para o Senhor. É o que nós temos aqui na leitura dessa noite, né? O versículo 9: após terem comido e bebido, em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou Ana com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Então ela não dedicou assim apenas um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou criar ele no teu caminho, para que ele te sirva. E então, ele vai estar comigo ali, mas vai estar te servindo. Não. Ele disse: eu darei ao Senhor todos os dias. Deus atendeu o desejo de Ana. E assim ela cumpriu o voto. Versículo 22. Nós lemos que Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ela então cumpriu o voto. Eu não sei quanto tempo levou para que isso acontecesse. Foi o tempo da desmama. Algumas crianças mamam um ano. Eu mamei 3 meses. 3 meses já não quero não. Né? Tem uns que mamam 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas não sei o tempo, mas o versículo 4 diz que ele era ainda muito criança, né? Lá no finalzinho, era um menino ainda muito criança. Alguns dizem que talvez ele tivesse entre 4 a 6 anos. E eu fico imaginando Ana aproveitando cada minuto, cada dia do seu tempo com o seu filho, ensinando a palavra de Deus, contando-lhe do voto que ela fez ao Senhor, forjando o caráter de Samuel, falando para Samuel como é que o Deus dela cuidou do seu povo, das promessas que Deus havia feito ao seu povo. E depois nós vemos que ao entregar Samuel para Eli, ainda o texto diz que Ana subia de ano em ano até o templo, levava sempre uma túnica nova. Talvez ela pensasse: está chegando o tempo de ir até o templo e Samuel deve ter crescido, então eu tenho que fazer uma túnica nova. Além de crescido, a túnica está curta, talvez estaria rasgada, já suja, enfim, né? Samuel, lembramos que apesar
ser dedicado ao Senhor, foi uma criança, e talvez como criança corria, caía, rasgava a roupa, e Ana tinha cuidado de ano em ano levar uma túnica nova para o seu filho. E naquele tempo, eu fico imaginando ela instruindo mais ainda o seu filho, perguntando para ela como é que estava sendo o seu tempo ali com Eli, com quem estava aprendendo, e ela reforçando tudo aquilo que ela já havia ensinado para Samuel. Ana cumpriu o voto e instruiu o seu filho ainda. E Ana foi abençoada por Deus. Se nós continuarmos lendo a história de Ana, ela ainda pôde ser mãe de mais 3 filhos e 2 filhas. É o versículo 21 do capítulo 2. Eu botei só o versículo 21, mas é capítulo 2. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, Deus abriu a sua mão e ela pôde então gerar outros filhos. A semente da palavra de Deus, lançada no coração de Samuel, germinou. E aquele menino cresceu. Aliás, se nós notarmos a história, a progressão do desenvolvimento, nós vemos que no versículo 24, do capítulo 1, diz que ele era muito criança, né? O menino era muito criança. Mas no capítulo 2, versículo 18, já diz que Samuel era 2,18. Não é o versículo 18 não. Mas o outro versículo que Samuel, eu marquei 18, mas não é 18 não. Aonde fala que crescia o menino. É 2,26. Mas o jovem Samuel, não, vai ter um outro que fala que ele está certo, 26. Ou 21 que é o final. Não, eu falei 18, né? É o 21. Crescia diante do Senhor. Eu não sei porque está 18 aqui perdido no meio. Mas sendo ainda menino, que é o versículo 21, né? Ele ainda era menino. Aí o versículo 26 diz que Samuel crescia diante do Senhor. E no capítulo 3, versículo 1, fala que o jovem Samuel servia ao Senhor. Então, ele foi crescendo, instruído na palavra de Deus, agora por Eli, mas com toda aquela bagagem que ele recebeu de sua mãe na infância. Todos os esforços, todo o investimento de Ana em seu filho, a boa semente da palavra de Deus lançada no coração de Samuel, desde a eternidade, germinou. E quem é que viu tudo isso? Deus viu. E Deus o chama para o seu serviço. Lá em capítulo 3, né, que nós conhecemos bem o texto, quando Deus fala com Samuel enquanto ele está deitado, do versículo 15 até o 21, onde Deus chama Samuel várias vezes, 3 vezes, e ele acorda, vai até Eli perguntando o que estava acontecendo. E aí, então ele entendeu que quem estava chamando ele era o Senhor. Aí o versículo 19 diz: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então Samuel foi chamado por Deus, porque a sua mãe não apenas disse que daria Samuel para o serviço do Senhor, mas ela teve a preocupação de lançar a semente da palavra de Deus no coração do seu filho. Valeu a pena Ana semear no coração de Samuel? Claro que sim. E eu fico imaginando Ana andando pelas ruas de Ramataim e Sofim, se é que ela ainda morava naquela cidade, e talvez ouvindo as vizinhas falando: nossa, e viu o profeta Samuel, o que ele disse? E Ana podendo no seu coração, né, glorificar a Deus, com a sua humildade, no temor do Senhor, glorificando a Deus, mas tendo o coração alegre, porque ela fez um bom trabalho, que Deus deu a ela, né, a bênção de ser mãe, e ela criou Samuel no caminho do Senhor. E eu sempre gosto de checar os personagens do Antigo Testamento com a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo
capítulo 11. E lá em Hebreus capítulo 11, não é diferente, Samuel faz parte do versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Ele está ali presente. Samuel serviu ao Senhor. Ele auxiliou o Senhor como todo homem. Provavelmente teve seus altos e baixos, inclusive na criação dos seus próprios filhos. Mas lá no capítulo 25, versículo 1 de 1 Samuel 25, 1, faleceu Samuel todos os dias de Israel, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Agora interessante, né? Todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam, choraram pela morte de Samuel, porque as pessoas amavam, o povo amava Samuel. Samuel, ele deixou a marca da história do povo de Israel. Por quê? Porque sua mãe se preocupou, na infância de Samuel, lançar a semente da palavra de Deus. Outra mãe que pôde lançar a semente no coração do seu filho, aí nós vamos proceder, vamos para Êxodo, né? Não coloquei na ordem cronológica, mas a mãe de Moisés, sabendo que tinha pouco tempo para instruir Moisés na palavra de Deus, Joquebede, ela pôde lançar a semente no coração do seu filho. Joquebede, o nome dela só vai aparecer no capítulo 6. É interessante, né, que primeiro conta a história, né, o Êxodo dá uma primeira passada da história, né, falando de que no capítulo 2, que um homem da casa de Levi casou com uma mulher descendente de Levi, um homem da casa de Levi casou com uma descendente de Levi, isso mesmo, e a mulher concebeu um filho. Lá no capítulo 6, versículo 20, nós temos o nome desta mulher. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a luz a Arão e Moisés. Então, Joquebede teve Moisés. E conhecemos bem a história de Moisés. Moisés foi para o palácio do rei de Faraó, mas não antes de receber a semente da palavra de Deus. Conhecemos a história e sabemos que para salvar o filho da ordem de Faraó de matar todas as crianças, ela teve a ideia de lançá-lo ao rio. E justamente a filha de Faraó pegou essa criança. E ali nós vemos que a sua irmã ofereceu a própria mãe para cuidar dessa criança. E até eu costumo brincar, né? É o primeiro auxílio maternidade que foi dado ali, quando a própria mãe cuidou de Moisés, e a filha de Faraó disse lá no versículo 9 de Êxodo 2: então ele disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então, primeiro salário, maternidade, né? A mãe ganhou para cuidar do próprio filho. E ali então ela teve tempo para lançar a palavra de Deus no coração de Moisés. Ela pôde contar sobre como o único Deus criou o céu, a terra, como formou o homem do pó da terra. Contou-lhe sobre o chamado de Abraão, de Isaac, de Jacó, inclusive mostrando como Deus fez de Isaac, o filho da promessa, uma grande nação. E lá, como nós vemos desde Gênesis capítulo 12, como que Deus chamou Abraão, né, para que formasse dele uma grande nação. E o texto aqui de Êxodo 2:10 diz que Moisés foi levado ao filho de Faraó quando já era menino grande. De novo, não se fala a idade dele aqui, mas provavelmente foi a mesma idade que Samuel. Tinha entre 4 e 6 anos. E
Novamente, esse foi o tempo que Joquebede teve para instruir seu filho, fazendo conhecer o Deus dos seus pais. Aquela semente germinada, ela não morreu, mesmo ele vivendo lá no palácio. Aquela semente ficou naquele coração, germinou. 40 anos depois, quando ele desejou visitar os seus irmãos, e depois de matar um egípcio, eu estou dando uma explanação do texto, né? Os irmãos conhecem a história, se não conhecem, leem Êxodo, e vocês vão conhecer bem. Mas depois de ele matar um egípcio, ele foge com medo de ser vingado pelo próprio faraó. E ali então, ele vai para o deserto. Pedro leu esse texto hoje de manhã, né? Capítulo 3. E lá ele casa, constitui família. E Deus o chama para voltar ao Egito, para resgatar Israel da escravidão. Moisés tinha 80 anos nessa fase. Vamos ver esse texto que diz isso, né? Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Quando Estevão está fazendo a defesa da sua fé, ele conta a história de Israel, e ele fala a respeito de Moisés. Então ele diz, começando no versículo 23, Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos. Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou-o, oprimindo-o, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximando-se de uns que brigavam, procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que ofendeis um ao outro? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te construiu autoridade e juízo sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos. Então veja, ele com 40 anos foi lá ver, né, sai do palácio e vai ver os seus irmãos. Tem esse incidente da morte do egípcio, que ele mata. Depois os 2 judeus brigando, ele tem que separar e é acusado de ter matado o egípcio. Aí decorrido 40 anos, ou seja, já com 80 anos, o Senhor apareceu a ele. O que eu quero dizer aqui é que aquela semente lançada no coração de Moisés, ainda criança, 80 anos depois estava ali. E Deus fala com ele. Aqueles 4, 5 ou 6 anos que Joquebede teve semeando no coração de Moisés, produziu fruto. 80 anos depois. E se nós voltarmos à galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver com mais destaque a respeito de Moisés. Versículo 24 a 29. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então note que o destaque de Moisés, aqui em Hebreus capítulo 11, mostrando que pela fé, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de estar dentro do palácio. Quem que não gostaria de morar no palácio? Quem não gostaria de ter a saída lista?
ter comida, ter tudo, roupa lavada, limpa, né? Ali, pessoas que o serviço. Ele abriu mão de tudo isso, porque Moisés sabia de onde ele era. Qual era a sua origem? Aquela semente estava ali, não foi apagada. Por mais que tentasse, ali, pela cultura, pela religião egípcia, Moisés continuou lembrando de onde ele veio. E essa é aqui não é a palavra exortação que eu queria usar, mas é um incentivo, né? As mães. A minha mãe, todo sabe, ora pelo Jorge, já 65 anos, vai fazer 66 anos. Eu estava fazendo a conta, quando minha mãe converteu, ele tinha aqui 10 anos. Se eu tinha 0, 2 vezes, que é com 2, a Regina, ele tinha 8 anos. E ele foi na igreja, ouviu a palavra de Deus. Então, é um incentivo para continuar orando, porque essa semente pode ainda germinar. Por mais que a gente passe nervoso com ele, por mais que a gente tenha vontade de que, né, Deus possa pesar a mão contra ele, mas a gente ora, Deus tenha misericórdia, porque a semente foi lançada. E a tua palavra diz que a semente não voltará vazia. A palavra lançada não volta vazia, né? Ela vai germinar. Então, enquanto nós temos a vida, nós devemos continuar lembrando de irmãos, de parentes, de amigos, que um dia ouviram o Evangelho e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. O terceiro caso é bem conhecido também do Novo Testamento, Eunice. É o caso de Timóteo, né? Ele tinha um problema. Sua mãe era casada com um grego. E por causa disso, ele não foi ensinado no judaísmo. Tanto que ele não foi circuncidado. Por quê? O fato de Timóteo não ter sido circuncidado no período apropriado, segundo o judaísmo, mostra claramente a influência do pai grego na família, né? A mulher não tinha o direito de dar opinião. Ele foi ser circuncidado depois, adulto, quando foi fazer parte da comitiva de Paulo, da equipe missionária do apóstolo Paulo. Mas ele teve essa tensão de uma família por parte de mãe que temia Deus e a outra por parte do pai que temia vários deuses. Mas essas mulheres, né, Eunice e Lloyd, elas foram sábias. Provavelmente, elas eram judias, mas provavelmente elas receberam a mensagem do Evangelho e se converteram a Cristo como resultado da visita do apóstolo Paulo à sua cidade de Listra. E ali então, elas não apenas instruíram Timóteo também no judaísmo, quando agora conheceram a Cristo, começaram a ensinar Timóteo no Evangelho de Jesus Cristo. E provavelmente as duas já eram viúvas. E quando abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo, essas mulheres judias viram Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E através da obra do Espírito Santo, depositaram a confiança nele, no Senhor Jesus. E a partir desse dia passado também instruir o pequeno Timóteo. E como nosso irmão pregou no quarto domingo, falando a respeito das expressões que Timóteo tinha, e por isso ele foi exortado por Paulo, e ali ele vai voltar a lembrar. Paulo chama a atenção dele: lembra do que tua mãe ensinou, tua avó ensinou. E quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que aceitaram Jesus pela ministração da palavra de Deus por meio de sua mãe, da sua avó, às vezes das próprias tias. Que a influência dessas mulheres, dessas irmãs, é de grande importância no coração das crianças. Porque a primeira infância, a criança passa a maior parte do tempo com quem? Com a mãe. Ela ali, desde quando a mãe percebe que está grávida, ela já tem um relacionamento direto. Ontem o irmão que estava pregando falou: nós vamos ter no final, nós já temos, né? Ele corrigiu. Porque já foi contado que o homem só se sente pai quando pega a criança no colo. Mas a mãe já se sente mãe quando descobre que está grávida. Então a mulher tem um contato direto com essa criança.
E ela então passa a poder instruir a criança no caminho do Senhor. E não só a mãe, aqui no caso de Timóteo, também teve quem? A sua avó. E é um privilégio, né? Poder instruir as crianças. Elizabeth, toda vez que o Dante liga para a gente, né? Ela canta um corinho para ele. Ele gosta muito do corinho do certo pastorzinho, chamado Davi. E ele pega lá e gigante achando o amor, ele pum, vai com o ouvido com a mão, né? Provavelmente os pais estão instruindo ele no caminho do Senhor e a avó está também instruindo no caminho do Senhor. Porque esse é o papel de uma avó crente, de uma mãe crente. Sabe aquela frase? Você já deve ter ouvido, talvez até falado. Os avós servem para estragar os netos? Essa frase não é bíblica. Eu já ouvi de alguns irmãos falando isso. E essa frase, ela pode ser até engraçadinha, mas ela não é bíblica. Ela não é de Deus. Porque o que nós temos lido, Lloyd foi uma avó que reforçava os ensinamentos de Eunice. Trabalhavam em conjunto. Então, agora com as avós, né? Quando o neto vier te visitar, não contraria as ordens dadas pelos pais. Se eles disserem para não dar refrigerante salgadinho antes da refeição, faça isso. Olha, seu pai falou que não, sua mãe disse que não. Reforce, né? Mesmo porque provavelmente você não gostava que seus filhos comessem porcaria antes da refeição. Então, não, sua mãe é boba, teu pai é bobo, que pai é, a vovó deixa. Não faça isso. Você está destruindo aquilo que está sendo instruído a criança na casa. Pelo contrário, quando tiver a oportunidade, fale de Cristo para os seus netos. Reforce aquilo que ele ouviu da boca do seu pai, da sua mãe. Eu nunca esqueço dos mais velhos, vão lembrar do nosso irmão Santo. Ele sentava no último banco ali, atrás de onde está sentado no caminho. Ele vinha nas reuniões de quinta-feira, né? E o seu Santo sempre trouxe o seu neto. Quem que era o neto do seu Santo? Osman. E ali o seu Santo trazia Osman para ouvir a palavra de Deus. E hoje Osman é crente do Senhor Jesus Cristo, servindo a Cristo em outra igreja, dando bom testemunho do Senhor Jesus. E esse é o papel relevante que os avós têm na vida das crianças. Agora, os pais, especialmente as mães, aquelas que passam a maior parte do tempo com as crianças, devem lançar a semente do Evangelho no coração dessas crianças, a fim de que esse coração possa florescer para a glória de Deus, né? Lançar a semente do Evangelho de Jesus Cristo no coração. E pode ter certeza, se você não fizer isso, esse coração vai germinar semente do pecado. Já está plantada, né? Não pense que quando teu filho for maior, onde ele aprendeu isso? Não aprendeu, não estava lá dentro. Ele só viu alguém fazendo e fez igual. Meu filho nunca mentiu. Mas vai mentir. Porque está no coração dele. Se nós não lançarmos no coração da criança a palavra de Deus, o pecado vai florescer. Vai produzir fruto da carne, e não fruto do Espírito. Então, nesse dia especial, o Dia das Mães, né? Que vocês possam reafirmar o compromisso de serem jardineiras de Cristo no coração dos seus filhos. E mesmo depois que eles se tornarem adultos, continuem a regar esses corações com suas orações. Esse é o papel de extrema importância na vida de cada um de nós, especialmente das mães. O Salmo 126, versículo 6, é uma chama de esperança aos corações daquelas que estão há anos orando por seus filhos. Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E eu espero que você, mãe, continue a lançar a semente, sabendo que o fruto virá a seu tempo. A nossa irmã Odete sempre orou pelo Paulinho. Sempre orou pelo Paulinho. E o Paulinho sempre dando dor de cabeça. Dor de cabeça. Ela não viu o fruto germinar, mas germinou.
Graças a Deus o Paulinho hoje é convertido. Quem não conheceu, o Paulinho foi um jovem que se envolveu com drogas, por muito tempo viveu com as drogas, chegou a morar na rua. Deus o preservou de tanta coisa. E hoje ele está ali servindo o Senhor numa igreja. Encontrei um dia, nós estávamos indo para a igreja, o pastor cheio de tinta na mão. Eu estou ajudando o pastor a pintar umas coisas lá na igreja. Ela não viu a semente germinar, mas germinou. Então, esse é um incentivo para as nossas irmãs continuarem orando. E mesmo que o seu filho já seja crente, continue orando por eles, para que eles sejam preservados de todo o mal que existe nesse mundo. Que Deus abençoe nossas irmãs nesse dia tão especial. A gente lembra hoje, né? Imagina sempre aquela frase já animada: Dia das Mães é todos os dias, né? De fato, é todos os dias. Mas nesse dia especial, que você possa sentir-se abraçado por cada um dos seus filhos, mesmo aqueles que estão longe, mas que o amam, e que você continue exercendo o papel, como eu disse, de jardineira de Jesus, regando a semente do Evangelho, para que esse coração possa produzir fruto para a glória de Deus. Amém? Amém.